Antes de abordar o surgimento da Activision, é essencial conhecer um pouco da história da Atari. Fundada em 27 de julho de 1972 por Nolan Bushnell e Ted Dabney, a Atari se caracterizava por um estilo de gestão empreendedora e informal. Bushnell e Dabney eram audaciosos, não tinham medo de correr riscos e proporcionavam autonomia aos funcionários. Essa liderança contribuiu significativamente para o papel pioneiro da Atari na indústria de videogames. Com títulos de sucesso nos arcades e um console caseiro que oferecia acesso a centenas de jogos via cartuchos, a empresa se tornou uma referência em videogames nos anos 70. Bushnell já almejava o desenvolvimento de um console caseiro antes de 1975. Ele via potencial em levar os videogames para as casas, visando um público mais amplo e maiores lucros. Além disso, percebeu que o mercado de jogos para fliperamas, com um desenvolvimento caro e vida útil limitada, começava a enfrentar concorrência crescente de novas empresas. Motivado por esta visão, ele direcionou os esforços dos engenheiros da Atari para o desenvolvimento do Atari VCS. Apesar do sucesso nos arcades, a empresa enfrentava desafios financeiros e necessitava de recursos para sua expansão e de uma rede de distribuição mais ampla para alcançar mais lojas. A solução encontrada foi vender a Atari para a Warner Communications por cerca de 28 milhões em 1976. Após a aquisição, a Warner manteve Nolan Bushnell como CEO e presidente da Atari, reconhecendo sua competência. O apoio financeiro e os recursos da Warner possibilitaram o lançamento do Atari VCS em setembro de 1977. No entanto, problemas técnicos e a escassez de bons jogos nos meses iniciais resultaram em vendas abaixo do esperado. Diante desse cenário, a Warner Communications contratou Ray Kassar, ex-executivo da General Electric com experiência em marketing e vendas, para liderar a recuperação da empresa. Em novembro de 1978, Kassar assumiu como CEO da Atari após Nolan Bushnell deixar o cargo devido a divergências com a Warner. Com sua gestão, as vendas do Atari VCS dispararam, saltando de 75 milhões em 1977 para cerca de 2,2 bilhões de dólares em 1980. No entanto, seu estilo de gestão rigoroso gerou insatisfação interna, contrastando com a abordagem de Nolan, que valorizava a liberdade criativa dos funcionários. Ray Kassar criou um ambiente de trabalho menos estimulante, onde os criadores de jogos não eram devidamente reconhecidos ou recompensados. Em 1979, um memorando do departamento de marketing detalhou as vendas de cada jogo, mostrando aos programadores quais títulos foram mais lucrativos para que trabalhos semelhantes fossem realizados. Foi nesse contexto que David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller e Bob Whitehead descobriram que, apesar de serem responsáveis por 60% do lucro da Atari com a venda de cartuchos, recebiam um salário anual de apenas 20 mil dólares. A questão da remuneração no setor de videogames surgiu com o nascimento desse mercado, que inicialmente possuía uma estrutura semelhante à da indústria de brinquedos. Com base nesse modelo, um desenvolvedor de jogos recebia um salário fixo e a empresa para a qual trabalhava possuía todos os direitos sobre suas criações. Isso significa que, independentemente do sucesso do jogo, o salário do desenvolvedor permaneceria o mesmo. David, Larry, Alan e Bob discordavam do sistema de remuneração da indústria de jogos, defendendo um modelo semelhante ao das indústrias de livros, música e cinema, onde os criadores recebiam uma parcela maior dos lucros com base no sucesso da obra. Insatisfeitos, eles protestaram contra a falta de reconhecimento e salários inadequados na Atari, ganhando o apelido de a Gangue dos Quatro. Alan Miller tentou negociar um contrato mais justo, que daria aos programadores crédito por seu trabalho e uma parcela dos lucros dos jogos que tivessem criado, mas a proposta foi recusada pelos executivos da Atari. Desapontados com a resposta e menosprezados pelo presidente Ray Kassar, ao afirmar que eles não eram mais importantes para a empresa do que os trabalhadores que empacotavam os jogos, decidiram deixar a Atari em 1979. Mal podiam imaginar que, em 1º de outubro do mesmo ano, em Sunnyvale, Califórnia,
iriam fundar a primeira desenvolvedora e distribuidora independente de jogos eletrônicos para consoles da história. O nome Activision foi escolhido por sugerir uma interação ativa com a TV, sendo uma escolha coerente para uma empresa que produz videogames. A proposta da Activision era dar aos desenvolvedores de jogos mais controle sobre seu trabalho e permitir que eles recebessem uma parcela dos lucros gerados por suas criações. Um ano após sua fundação, a Activision recebeu Jim Levy, ex-executivo da indústria musical, como CEO. Ele foi fundamental na definição da cultura e do modelo de negócios da empresa, defendendo que os jogos eram uma forma de arte e que os desenvolvedores deveriam ser reconhecidos. Sob sua liderança, a empresa adotou uma política de creditar os desenvolvedores, dedicando uma página em seus manuais de jogos para promovê-los. Uma identidade visual distinta também foi adotada, com embalagens coloridas e brilhantes, facilitando sua identificação pelo consumidor nas prateleiras das lojas. Jim também ajudou a garantir que os jogos fossem de alta qualidade, tirando proveito do conhecimento técnico que os fundadores da Activision possuíam em programar para o Atari 2600. A orientação era de que usassem ao máximo as capacidades gráficas do sistema, criando jogos que muitos consumidores consideravam superiores aos títulos da Atari. No segundo semestre de 1979, cada programador estava imerso no desenvolvimento de seu próprio jogo, na expectativa de lançá-los no ano seguinte para o Atari 2600, sem que a empresa houvesse autorizado. Isso era possível, pois nos primeiros anos da indústria de videogames, especificamente durante a primeira e segunda geração de consoles, não existia o conceito de desenvolvedores terceirizados. O normal na época era que apenas a empresa fabricante do console desenvolvesse jogos para ele. Com os lançamentos da Activision alcançando enorme sucesso junto ao público, a Atari sentiu sua dominância no mercado de videogames ameaçada. Sua primeira reação foi tentar prejudicar a imagem da empresa, pagando por anúncios que insinuavam que a Activision estava lucrando com segredos comerciais adquiridos de forma indevida. A Atari também tentou intimidar os lojistas com ameaças de proibir a venda de seus produtos se eles comercializassem os da Activision. No entanto, mesmo com essas táticas agressivas, a empresa não alcançou seu objetivo. Isso a fez tomar a decisão de levar o caso para os tribunais, alegando que os fundadores da Activision haviam violado acordos de confidencialidade e roubado segredos comerciais, incluindo uma técnica chamada persianas venezianas. Para elevar o moral da equipe durante o processo, uma demonstração jogável intitulada Venetian Blinds foi criada por Crane Whitehead como uma brincadeira interna relacionada ao processo. Na Consumer Electronics Show de 1982 em Chicago, Crane exibiu o jogo de maneira privada para aqueles que estavam a par da disputa judicial entre a Activision e a Atari, perguntando se aquilo era o que a Atari se referia como a técnica de persianas venezianas. Apesar das tensões, em 1982, Atari e Activision chegaram a um entendimento, com a Activision concordando em pagar a Atari uma parte dos lucros obtidos com a venda de seus jogos. Essa solução amigável entre as empresas foi um passo importante para o reconhecimento de desenvolvedores terceirizados na indústria de videogames, algo inédito até então. Se por um lado o sucesso da Activision permitiu levar seus jogos para outros consoles, como Intellivision e ColecoVision, por outro lado, incentivou o surgimento de desenvolvedores terceirizados inexperientes que, tentando replicar esse sucesso, inundaram o mercado com jogos de baixa qualidade. Essa saturação foi um dos fatores que contribuíram para a grande crise no mercado de videogames em 1983 nos Estados Unidos. O motivo é que, devido à desconfiança dos consumidores nos desenvolvedores de jogos, muitos passaram a optar por adquirir títulos mais baratos, vendidos a menos de $5 pelos varejistas, em vez de pagar mais caro em títulos de qualidade comprovada da Activision, que se viu obrigada a reduzir o valor de seu produto. Esse foi um período sombrio para o setor de videogames, com muitas empresas enfrentando dificuldades e algumas até fecharam as portas. Nem mesmo a Activision escapou. Após esse período catastrófico, a empresa foi forçada a demitir um grande número de funcionários, reduzindo o número de 400 para 95,
conforme informado por Jim Levy. Essa decisão foi tomada devido à queda drástica em sua receita trimestral, que passou de 50 milhões de dólares em meados de 1983 para aproximadamente 7 milhões no final de 1984. Para evitar a falência e se adaptar às mudanças do mercado de videogames, a Activision diversificou sua linha de produtos. Ampliando seu foco, passou a publicar jogos de sucesso como Ghostbusters e Pitfall 2 Lost Caverns para plataformas como Commodore 64, computadores Apple e Atari 8-bit. Além disso, passou a publicar jogos que antes seriam exclusivos para o Atari VCS para outras plataformas como Intellivision e ColecoVision, exemplificado pelo jogo Bean Rider de 1983. Diante da instabilidade do mercado e dos riscos aumentados no desenvolvimento de jogos para consoles, a empresa concentrou-se em jogos para computadores domésticos, com Jim Levy gerenciando os gastos cuidadosamente. Apesar das mudanças positivas, até 1985, a Activision continuava a enfrentar a saída de talentos. Impulsionados pela persistente instabilidade do setor de jogos, muitos profissionais buscavam empregos mais seguros e novas oportunidades. Dentre as perdas notáveis estavam as de Alan Miller e Bob Whitehead, figuras importantes da indústria, que deixaram a empresa em 1984. No mesmo ano, eles fundaram a Accolade, sua própria desenvolvedora de jogos. Buscando diversificar e expandir o portfólio de títulos, em 12 de fevereiro de 1986, o Conselho da Activision aprovou a fusão com a Infocom, empresa esta pioneira na produção de jogos em textos. A negociação no valor de 7,5 milhões de dólares foi incentivada por Jim Levy, que era um fã dos jogos da desenvolvedora e sentia que a empresa estava em uma posição semelhante à Activision. Com a fusão sendo concluída em 13 de junho de 1986, cerca de 6 meses depois, Bruce Davis substituiu Jim Levy como CEO da Activision, marcando um período desafiador para a Infocom sob a nova liderança. Sua abordagem voltada para o lucro e o novo sistema de avaliação de desempenho que criava um ambiente de trabalho hostil levaram David Crane a sair da Activision em 1986 para cofundar a Absolute Entertainment com Gary Kitchen. Em 1988, a Activision decide mais uma vez expandir seus negócios. Dessa vez, além de produzir jogos, passa também a desenvolver aplicativos de negócios para contabilidade, relacionamento com clientes e gestão de projetos. Para refletir essa nova fase, a empresa mudou seu nome para Miriagenic. Segundo a cúpula da Activision, este nome representava melhor o envolvimento da empresa em diversas áreas de desenvolvimento de software e não apenas em videogames. Sob o guarda-chuva da Miriagenic, a empresa foi organizada em 4 grupos distintos, cada um com seu próprio foco. Apesar dos esforços para diversificar sua linha de produtos e penetrar em novos mercados, boa parte desses empreendimentos foram infrutíferos. Como consequência, em 1989 a empresa encontrava-se em uma situação financeira precária, perdendo muito dinheiro e correndo risco de falência. Nesse período, algumas decisões difíceis tiveram de ser tomadas para cortar custos, sendo uma delas o fechamento da Infocom, que era conhecida por seus altos valores de produção e atenção meticulosa aos detalhes, o que tornava seus jogos caros de produzir. Em 1991, ficou claro que a gestão de Bruce Davis não estava conseguindo reverter a situação financeira da Miriagenic. A empresa relatou uma perda de 26,8 milhões, com uma receita de apenas 28,8 e tinha mais de 60 milhões em dívidas. A salvação viria de um empreendedor visionário chamado Robert Andrew Kotick. Para entendermos sua trajetória, até o momento em que assumiria o comando da Miriagenic, precisamos voltar ao ano de 1981, época em que ele era um estudante de História de Arte na Universidade de Michigan. O dormitório que dividia com o estudante Howard Marks era o local onde passava as noites jogando no Apple II, que pertencia ao primo de seu amigo de quarto. Vale destacar que, no início dos anos 80, a interface gráfica era um conceito ainda novo,
e usar um computador frequentemente exigia a inserção de comandos. Essa realidade do mundo da tecnologia na época criou um cenário propício para inovações. Achei necessário mencionar esse fato, pois diante da falência de diversas empresas e dos enormes prejuízos financeiros enfrentados pelas sobreviventes após o crash de 1983, junto com Howard, seu amigo, Bob viu uma oportunidade de entrar no mercado de software para computadores pessoais. Juntos, decidiram desenvolver seu próprio pacote de software que incorporasse uma interface gráfica para facilitar o uso. Enquanto Howard tinha o conhecimento técnico, Bob, por sua vez, tinha como vantagem sua personalidade carismática e habilidade de lidar com pessoas, o tornando um candidato ideal para gerenciar a parte comercial da parceria, cuidando do marketing e buscando investimentos. Durante o segundo ano de faculdade, Bob conheceu o magnata dos cassinos, Steve Wynn, em um evento de arrecadação de fundos chamado Baile do Barão do Gado. A conversa informal que tiveram permitiu que apresentasse as características de seu produto, despertando o interesse de Steve, que semanas depois decide investir 300 mil no projeto dos jovens estudantes. A única condição era que, se fosse bem sucedido, ele deveria ajudar um jovem empresário no futuro, assim como ele o estava ajudando. Com esse investimento, a dupla de jovens empreendedores iniciou seus trabalhos, transformando o dormitório universitário no escritório da Arctronics, uma pequena empresa de tecnologia fundada por ambos em 1983, inicialmente focada no desenvolvimento de software para Apple II e Commodore 64 e 128. O primeiro produto da empresa foi o pacote de programas Jane, que custava cerca de $295. Esse se destacava por ser um dos pioneiros a incorporar uma interface gráfica, revolucionando a forma como os usuários interagiam com o software. O sucesso da dupla chamou a atenção de Steve Jobs, que ouviu falar sobre o software da Arctronics. Ele marcou um encontro com Bob Howard, interessado no desenvolvimento de um programa para o novo Apple II GS. No entanto, ao descobrir que se tratava de dois jovens estudantes, a reação de Jobs foi de aconselhamento. Ele sugeriu que a dupla abandonasse a faculdade para se concentrarem no negócio de software. Durante o encontro, Bob Kotick e Howard Marks apresentaram a Jobs o software que haviam desenvolvido, o qual permitia ao Apple II oferecer a interface fácil de usar do computador Lisa da Apple a uma fração do preço. Em 1987, Bob Kotick fez sua primeira tentativa de entrar no mercado de jogos. Junto com outros investidores, ele tentou, sem sucesso, convencer Arvin Gould, então presidente da empresa de computadores e eletrônicos Commodore International, a vender o controle da empresa. Na época, a Commodore estava em dificuldades financeiras, resultado da má gestão dos anos anteriores, lançamentos de produtos com baixa qualidade e a concorrência de grandes fabricantes como IBM e Apple, que estavam oferecendo computadores mais avançados e acessíveis do que os da Commodore. Bob estava particularmente interessado no modelo de computador Amiga 500. O motivo, segundo algumas fontes, é que sua intenção seria de transformar esse computador doméstico de 16 bits, o mais popular da Commodore, em um console de jogos, por acreditar no potencial de sucesso do hardware que se destacava por seus gráficos e som avançados. Com sua tentativa fracassada na Commodore, direcionou seu foco para outros empreendimentos no mundo dos jogos. Sua jornada o levou a Legiar Concepts, uma empresa especializada no licenciamento de produtos de entretenimento, onde teve a oportunidade de ganhar experiência valiosa no setor. Na Legiar, Bob se envolveu na gestão dos direitos de imagem de personagens icônicos da Nintendo, como Mario, em uma variedade de produtos, desde camisetas até pacotes de cereais matinais. Esse período foi crucial para ele, pois não só adquiriu conhecimento sobre o licenciamento de produtos de entretenimento, mas também solidificou seu interesse em produzir videogames, ao invés de apenas licenciá-los. Este desejo de se envolver mais profundamente na criação de jogos foi um fator determinante em sua decisão de investir na Mediagenic, uma editora de jogos que estava à beira da falência. Em 1990, Bob Kotick, juntamente com Brian Kelly, comprou uma participação significativa da empresa,
marcando assim sua entrada no mercado de jogos. Ao assumir o cargo de CEO da Mediagenic em março de 1991, implementou uma importante reestruturação, focando exclusivamente no desenvolvimento de jogos. Essa mudança estratégica incluiu a revitalização da marca Activision, que se tornou um nome-chave na indústria de jogos sob a liderança de Bob Kotick, com a desenvolvedora passando por um período significativo de expansão entre 1997 e 2003, adquirindo 9 estúdios de desenvolvimento de jogos. Em 2008, a desenvolvedora buscou fortalecer ainda mais sua posição no mercado global através de uma fusão estratégica com a Vivendi Games, da qual a Blizzard Entertainment era uma subsidiária. Essa união trouxe a experiência da Activision em jogos de ação e tiro, combinando-a com a renomada Blizzard, conhecida por seus jogos de RPG e estratégia. O resultado dessa fusão foi a criação da Activision Blizzard. A fusão foi uma iniciativa estratégica liderada por Bob Kotick, CEO da Activision, e Jim Bernard-Levy, CEO da Vivendi. Um dos principais objetivos da fusão era expandir a presença da Activision no mercado asiático, aproveitando a forte presença da Blizzard na região. A habilidade de Kotick em negócios ficou evidente ao longo dos anos, à medida que ele lançou e consolidou várias franquias de jogos que se tornaram tanto populares quanto lucrativas. Em 2009, Bob foi co-criador da Call of Duty Endowment, uma iniciativa filantrópica e solidária para apoiar veteranos militares dos Estados Unidos e Reino Unido na transição para carreiras civis de qualidade, com a ideia surgindo após uma conversa com o ex-secretário Jim Nicholson sobre empregos para veteranos. Em novembro de 2015, iniciou negociações para adquirir a King Digital Entertainment, criadora do popular jogo Candy Crush e suas sequências. A aquisição foi finalizada em fevereiro de 2016 por 5,9 bilhões. Essa estratégia permitiu à Activision ampliar significativamente sua presença no mercado de jogos para dispositivos móveis, atingindo mais de 500 milhões de jogadores globalmente e estabelecendo-se como uma das principais redes de jogos móveis. Em dezembro de 2015, adquiriu a Major League Gaming por 46 milhões, permitindo a Activision Blizzard obter uma posição importante no mercado de esporte eletrônico, aumentando seu envolvimento no crescente mercado do setor. Em 2020, a Activision Blizzard alcançou resultados recordes, impulsionada pelo desempenho de suas principais franquias e pelo crescimento de sua base de jogadores. De forma inesperada, em 2021, Bob Kotick teve sua reputação manchada quando funcionários da Activision tornaram público graves problemas internos que vinham ocorrendo há anos com seu conhecimento, sem que nenhuma atitude fosse tomada. Em janeiro de 2022, o mundo foi surpreendido com o anúncio da Microsoft sobre sua intenção de adquirir a Activision Blizzard King por 68,7 bilhões de dólares. Esta decisão veio após intensas negociações entre Phil Spencer e Bob Kotick, que se iniciaram em novembro de 2021, sendo considerada a maior compra da história no setor. Como corredores olímpicos em uma corrida de revezamento, Bob Kotick passa o bastão para Phil Spencer, marcando uma estratégia importante para a Microsoft em um mercado de jogos cada vez mais competitivo. Com foco na linha de chegada, a empresa espera que, com a força da ABK, consiga se destacar como líder do setor em algum momento no futuro. Vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos e fui!